Santa Cruz. E tome reunião, meu velho. Eita! Quarta-feira tem mais, né? Pelo que Moisés falou aí, vamos confirmar. Saber do Moisés se realmente quarta-feira tem mais reunião. Alô, Moisés, um abraço. Abraço, Vibrante. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Boa noite, né, para todos os ouvintes aqui da Transamérica, para os colegas de equipe. E exatamente isso, é na terça-feira, viu, Vibrante? É um dia antes, né? É às 4 horas da tarde, mais uma reunião. Essa reunião agora vai discutir a antecipação das eleições no Santa Cruz. Como você bem destacou, tome reunião. Mas pelo menos a reunião da quarta, né, avançou um pouco aí. Tem um acordo com uma comissão permanente, né, para estar acompanhando todo esse desenvolvimento da SAF. Claro, vai ser batido o prego, Vibrante, na próxima terça-feira, porque saiu o acordo, mas falta ainda assinar o papel, tudo certinho, direitinho, né? Mas, assim, é reunião em cima de reunião e vamos ver até onde isso vai dar, né? Só reforçando, essa comissão, Vibrante, vai contar aí com pelo menos 12 pessoas, entre técnicos e notáveis. Então, é uma comissão que vai estar acompanhando todo o desenrolar da SAF até uma convocação da Assembleia Geral, quando tiver tudo certinho, né, tiver tudo organizado, estudado, negociado, aí tem uma Assembleia e vai votar se vai ter a SAF sim ou não, Vibrante. Ok, Moisés. Tá dito em relação à questão da reunião. As categorias de base, elas vão ser movimentadas nesse fim de semana, né? Isso, Vibrante. Final de semana de futebol. O Sub-15, né, joga contra a equipe do Atlético Pernambucano, né? O jogo é amanhã, às 10 horas da manhã, no CT Ninho das Cobras, pela sexta rodada do Campeonato Estadual Sub-15. Já o Sub-17 joga às 3 horas da tarde, amanhã também, mas o jogo acontece em Itambé contra o Viva Futebol Clube. Então, é um final de semana de futebol na categoria de base do Santa Cruz, né? Se não tem profissional, se a gente passa a semana toda falando em reunião, pelo menos o fim de semana vai ser de futebol para a categoria de base do Santa Cruz. E tome movimentação da categoria de base do tricolor. Bom, Maílson, eu queria te escutar também a respeito dessa reunião que se realizou. O que realmente saiu de mais sólido foi a comissão permanente, né? A formação dessa comissão permanente para a SAF, mas ainda não chegaram a um acordo sobre eleição, antecipação, os nomes não surgem. É um processo eleitoral que está completamente estático, está na estaca zero, completamente na estaca zero. Ou seja, hoje a eleição é dia 3, e eu vou manter o que eu penso, porque não há como pensar de maneira diferente, pelo menos nessa ótica de olhar para 2024 curtinho. Começar em dezembro a trabalhar o ano que vem, curtinho, né, que vai ser de janeiro até abril e acabou. Amigos, é um atraso de vida no clube, um atraso por completo. Não precisa ser nem tão inteligente assim para saber de que aguardar até 3 de dezembro sem ter nenhuma atividade futebolística é tudo que o Santa Cruz não precisa ter. Mas por enquanto está mantido, Maílson. O que dizer disso? Pois é, Carlos. É lamentável, né? Eu diria que houve um avanço na discussão da SAF, né? Porque é inimaginável você deixar com que apenas e só o presidente do Santa Cruz possa definir por uma SAF. Qualquer que seja a proposta, ele seja o responsável por definir. Afinal de contas, e o responsável sozinho por definir. Afinal de contas, se fosse uma gestão padrão, talvez não levantassem essas desconfianças de
qualquer contrato que possa ser feito, se vai ser bom ou não para o clube. Então é preciso que haja a participação de outros atores, com certeza, e pelo menos nisso aí se avançou. Agora, lamentavelmente, pelas vaidades, por tudo aquilo que a gente já sabe, por tudo aquilo que o torcedor de Santa Cruz está careca de saber, pela falta de pensar mais no clube, a não antecipação da eleição, ela é algo que me preocupa. E me preocupa de tal forma a imaginar que, mesmo nessa próxima reunião, não está caminhando para uma antecipação, mas sim para cada semana se ganhar mais tempo e tentar terminar o mandato até 3 de dezembro e depois o Santa Cruz que veja do jeito que vai seguir. Vibrante. Olha, só um detalhezinho, Moisés, que hoje eu conversei com uma conselheira do Santa Cruz, a Fernanda, que é professora, inclusive, e a gente batia um papo, óbvio, sobre essa situação muito delicada que o Santa Cruz vive. Então, para tentar trazer um alento agora para a torcida, né? É só pancada, porrada e críticas merecidas e etc. Aí a gente conversava a respeito do que vem pela frente, continua muito nebuloso, mas aí ela me falava que participou de um debate em uma rádio de Belém do Pará. A convidaram, né, para falar exatamente da situação horrível que o Santa Cruz vive. E aí os caras de lá, da imprensa de lá, relembraram a situação do Remo, Clube do Remo, passando 2 anos sem divisão. O que o Santa Cruz vai enfrentar e que o Remo já passou. Então, assim, vai fechar as portas. E os caras dizendo lá, tenham calma, não fecha. E realmente, quando eu falo acabou aqui, gente, vocês sabem que é no sentido figurativo. É porque o Santa Cruz já vai para 2º ano seguido, onde o ano termina em agosto, fim de julho, começo de agosto. Então é uma forma figurativa de dizer, cara, um clube desse tamanho jogar até o mês de junho, julho, é absurdo. Mas o Remo demora a se reerguer de novo. E aí se acostume, tá? Não vai ter essa arrancada de D para C, C para B, B para A, desse jeito que está quebrado aí, não vai. Mas essa história de vai fechar as portas, não. O Remo passou 2 anos sem divisão, deu uma subida, bateu até na B, agora recentemente, conseguiu ascender até a Série B de bola, aí teve uma queda para C, porque vai cambalear por um tempo, mas por conta de você, torcedor. Por você, torcedor do Santa Cruz, você ter uma torcida tão grande, gigante, de massa, apaixonada, maior do que a do Remo, mas a do Remo lá não deixou acontecer isso com o Remo. Não é com o Santa que vai acontecer, para tentar dar um alento. Mas que fica cambaleando, fica. Por um bom tempo. Mas, pois não, Moisés, você me chamou aí. Isso, Vibrante. Hoje eu conversei com 2 advogados, tá? Conversei com o João Marcelo Neves, que é o advogado do Deliberativo, e conversei também com Álvaro Maia. Ambos me atenderam super bem. E aí eu, claro, fui buscar mais informações para saber o que de fato ficou acordado lá, mesmo tendo a nota do TJPE. E aí o Álvaro entrou em contato comigo e disse, olha, eu não posso passar muitos detalhes, porque tem um acordo, né, com o desembargador para que a gente só possa se pronunciar quando tiver a próxima reunião, que é na próxima terça-feira. Tá certo? Então, após esse dia, eu entro em contato com você, a gente grava e a gente detalha. Entrei em contato também com o João Marcelo Neves. E aí foi ele que me passou outros detalhes, como essa questão da comissão de ter aproximadamente aí 12 pessoas, que são técnicos e notáveis. Outro detalhe que ele destacou, que eu fui mais adiante, doutor, veja, era um acordo, né, que estava se buscando, mas se eu olhar direitinho o que estava querendo o executivo, foi o que foi aprovado, foi acordado. Aí foi, Moisés, não foi bem assim, veja. Primeiro, a gente queria que tivesse uma participação melhor, né, dos conselheiros, né, de pessoas que não fosse só do executivo. E isso acordamos, ficou tudo certinho, porque esse acaba tirando essa caneta final do presidente, né, que até então era com ele, vale aqui lembrar que ele tem esse poder porque foi votado lá em maio de 2022, e ele aí podia, né, assinar qualquer SAF. E o que queria o Deliberativo, Vibrante, era que não ficasse centralizado apenas no Executivo esse poder. Então, tem essa comissão mista,
né, com técnicos que vão estar avaliando. Claro, eu perguntei para ele, mas o presidente recebendo uma proposta, né, para a SAF, o que é que ele faz? Aí ele me disse, ele recebe a proposta, leva para a comissão vai analisar, depois essa proposta volta para ele e volta para quem está fazendo a proposta, até chegar aí, se chegar a um acordo entre os 12, convoca-se uma reunião na Assembleia Geral e aí se tem a votação. Não é mais apenas o presidente Antônio Luiz Neto que tem o poder de assinar a SAF, porque segundo os conselheiros, é o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava de fato ocorrendo. Se tivesse um acordo para a SAF, não tinha transparência, segundo o advogado, e agora não. Agora se passa pela essa comissão, a comissão vai analisar, se entender que deve já convocar aí uma assembleia extraordinária, se convoca, se tem uma votação, sendo aprovado, Santa Cruz vira SAF. Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo aqui na Transamérica, já adianto, mas pelo menos tirou, segundo ele, né, esse poder geral, esse poder caneta que o presidente tinha para assinar da forma que ele entendesse a SAF, Vibrante. Tá legal. Vamos com o Mário Júnior, né? Interatividade aqui na Transamérica. Pois não, Mário? Alô, Vibrante, 973444047. Ivo Tricolor, sem antecipar as eleições, em 2024 o Santa vai contratar do nível de Tarles e Dagson para baixo. Aí complica. Vibrante, saiu mais uma rescisão de contrato no Santa Cruz, viu? Outra? O Emerson Souza. Ele que fez 8 jogos com a camisa do Santa Cruz, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, né? Mas tem a sua rescisão de contrato após 50 dias. Vale lembrar que ele não participou do jogo contra o Potiguar e nem contra o time do Iguatu. E ali naquele momento já era o Evaristo Pisa que estava comandando a equipe do Santa Cruz. O Emerson Souza chegou no Santa com indicação de Felipe Conceição, ele veio do Sampaio e por aqui não deu muito bem não. A rescisão mais aguardada do Santa não saiu ainda. Ainda vai sair não. Qual é? A LN. Aí vai ser eleição mesmo.